Faz um bom tempo que eu não apareço aqui no YouTube, né? Meu canal é meio bagunçado, às vezes eu posto vídeo, às vezes fico um tempão sem postar nada e depois eu venho com um tutorial, alguma coisa assim, um vídeo de cliente e tudo mais. Mas estou de volta e para compartilhar um pouco da minha experiência, né, como filmmaker desde o início. Falar um pouquinho sobre os meus maiores erros, né, e que isso possa servir de aprendizado para você também que está iniciando principalmente. Até para contextualizar um pouco, né, para você que já conhece meu trabalho ou não conhece também, eu comecei como filmmaker, né, lá em 2018 como hobby. Na verdade, naquela época eu nem entendia muito bem o que fazia um filmmaker. Eu não tinha nenhum contato com essa área, né, de audiovisual. Eu trabalhava como CLT, em área de segurança do trabalho, algo completamente diferente. E não conhecia nada mesmo desse mundo. Mas eu comecei, né, no audiovisual com drone, comprei um drone lá em 2018, comecei a fazer umas fotos, uns vídeos, né, e entendi como é que funcionava essa coisa do audiovisual. Comecei a conhecer grandes nomes como J.R. Lee, Andreas Hein, Adin Robbins, Sam Colder, né, e aí foi nessa época que eu fiquei meio maluco por vídeo. Eu confesso, quando eu comecei a assistir os vídeos ali dos caras, eu falava, caramba, como esses caras fazem isso, né? Um negócio extremamente absurdo de imersivo, mostrava muita coisa ali do que eu gostava, né? De natureza e tudo mais, cidade, carro, enfim, aquela loucura toda. E eu me apaixonei pelo audiovisual, e aí então, né, já que eu tinha começado ali com drone e tudo mais, eu comecei a me dedicar para aprender a fazer vídeos nesses estilos que eu realmente me apaixonei ali no início. Lá atrás, no começo, eu não tinha pretensão de trabalhar como filmmaker de verdade, né? Era só um hobby, mas eu comecei a entender que tinha uma oportunidade também de ter uma renda com isso, né? E também não tinha pretensão de sair do CLT naquela época, né? Eu entendia que seria só um plano B ali, né? Só que começou a cada vez mais, né, surgirem alguns trabalhos. Eu comecei atrás, um trabalho aqui, outro ali, as pessoas começaram a me indicar, e assim foi, até em 2022 eu saí do emprego na SLT, e até hoje estou como filmmaker full-time, né, filmmaker barra produtora. Mas um dos meus erros ali no começo foi ter um foco muito grande no aprendizado na edição, né, eu ficava encantado ali com as coisas que os caras faziam nas edições, de transição, sound effects, VFX, e aí eu comecei a aprender muito isso, né? Só que chegou um momento que eu vi que meus vídeos ainda assim não eram tão bons quanto eu queria. E eu comecei a entender que faltava uma coisa muito importante, que era boas imagens. Eu tinha muitas transições, muita coisa, mas minhas imagens não eram boas, né? Então não ficava um vídeo completamente legal. E eu falei, não, preciso parar um pouco, voltar atrás, entender por que minhas imagens não são boas. E eu comecei a ver que eu tinha pulado uma boa parte do processo básico, que era o que é aprender a configurar minha câmera, a exposição, usar um filtro ND, fazer uma boa composição, utilizar bem a luz natural, filmar nos horários certos, né, que tem uma luz melhor e tudo mais, que isso também influencia bastante na estética. Então eu voltei um pouco atrás para dominar e fazer o básico bem feito. E isso fez uma diferença enorme nos meus vídeos, né? Quando eu comecei a entender isso, comecei a aplicar o que eu aprendi ali de cinematografia nos meus vídeos, mais as transições, mais os efeitos sonoros, isso fez uma diferença gigantesca. Então, o aprendizado que eu tenho, né, para passar para você, né, desse erro que eu cometi lá atrás é: foque em aprender o básico e faça esse básico com excelência, né? Faça o básico bem feito. Às vezes eu vejo pessoas tentando entregar um vídeo mirabolante para o cliente, cheio de transições, efeitos sonoros, e as imagens estão muito ruins, tá um vídeo feio, para falar a verdade. E aí é melhor você voltar um pouquinho atrás, se dedicar mais a aprender as técnicas, né, para você ter um vídeo às vezes simples, mas que seja um vídeo com uma qualidade muito alta de imagem, né, de som ali, que seja um vídeo agradável realmente, que a pessoa veja que foi um profissional que fez. Então, repito mais uma vez, foque em fazer o básico bem feito e em extrair o máximo da sua câmera, mesmo que você tenha uma câmera de entrada, uma SL2, SL3, uma ZV, lentes do kit, você consegue extrair muita coisa boa se você não tiver preguiça de aprender o básico e aplicar isso no seu trabalho. E já emendando também, deixando uma dica até bônus aí pra você, né, eu vejo que muita gente começa no mercado audiovisual hoje, vai lá, compra um kit, né, ZV-10, compra uma lente de 16mm, uma 35, ou compra uma 1770, uma 1850 da Sigma, monta um kit com gimbal, drone e vai trabalhar, né? E aí daqui a um mês o cara já quer trocar esse gimbal por um melhor, quer trocar a câmera por uma FX30, e fica ali nesse ciclo, né, de troca de equipamento, sempre querendo equipamentos melhores. A dica que eu dou pra você é um profissional que a câmera que você tem é uma ferramenta de trabalho, então tem um custo elevado, hoje ainda mais, tudo muito caro.
tenha paciência, né, e aprenda a extrair, como eu falei já na primeira dica ali, extrair o máximo do que você tem hoje. Não adianta você pegar um equipamento, usar ele um mês, não extrair nada dele e já querer pegar um equipamento melhor, né? Você vai só ficar, às vezes, se você não tiver uma condição ainda muito boa, vai ficar se endividando, fazendo parcelamentos aí que vão ficar eternamente na sua conta, sendo que você não tá nem pagando os seus equipamentos direito. Então tenha calma. Né, os equipamentos hoje em dia, eles já saem com uma qualidade muito boa já. Hoje uma ZV-10, né, entrega muito, né? Assim como eu tinha também uma 6400 que eu fiquei com ela 3 anos com apenas 2 lentes, uma 16mm da Sigma e uma 35 da Sony. Cara, eu fiz muita coisa mesmo, assim, fiz institucionais, fiz eventos corporativos, automotivos, imobiliário, então assim, eu fiz muita coisa com 2 lentes e uma 6400 e um gimbal, claro, e um drone. Mas o que eu quero dizer é que mesmo, né, quando eu comprei esses equipamentos, eles eram equipamentos de entrada. Gente, às vezes com Blackmagic ali, câmeras melhores, não entendia como eu conseguia tirar tanta qualidade de uma câmera tão básica assim como uma 6400. Mas é por quê? Por causa das técnicas que eu utilizava. A minha segunda dica é, faça contratos, né? Nós, como filmmakers ali, iniciantes, às vezes a gente só combina alguma coisa com a pessoa, né? Com o seu cliente. Eu sei que o começo de muita gente como filmmaker é fazer serviços, né? Trabalhos para pequenos comércios, para pequenos locais, academias e tudo mais, então se torna uma coisa até mais informal. Você vai combinar com a pessoa que você vai entregar número de vídeos por tal valor, vai lá, capta e faz, entrega. Mas se você não tiver um contrato, né, especificando muito das coisas que você precisa ali especificar, como por exemplo, prazo de entrega, prazo de pagamento, quantidade de vídeo que você vai entregar, quantidade de horas que você vai ficar no local, diárias, quantidade de revisões que tem, né, inclusa nesse valor, porque às vezes você vai pegar um cliente que vai pedir para você alterar muitas vezes o seu projeto e vai ficar um projeto que vai demorar muito para você entregar e vai exceder ali, né, o que você orçou de tempo para você poder entregar aquele trabalho e vai ficar muito mais caro do que deveria. Então, se o cliente, por exemplo, quiser fazer várias revisões, a partir de 2, 3 você já coloca um valor ali de custo a mais para ele, né? Então, assim, o contrato é essencial. Você pode hoje, com o ChatGPT, você cria lá um contrato no ChatGPT. Se você precisar, procura alguém da sua família que entende um pouco de contrato, conversa, né? Eu sei que no começo é mais difícil você investir em profissionais que vão te ajudar, mas não deixe de fazer contrato. E se você não quiser fazer um contrato, né? Se você acha que não dá para fazer e tudo mais, você não quer fazer, faça um PDF, né, de orçamento e coloca tudo lá especificado. Ou até mesmo na conversa do WhatsApp, monta um texto lá certinho, né, para a pessoa entender o que você vai fazer, o que você vai entregar, como que ela vai pagar, né, para você também não tomar calote. Eu, graças a Deus, até hoje, eu não tive assim nenhum problema com o cliente. Claro que teve alguns que me deram dor de cabeça para pagar, mas todos os trabalhos que eu fiz até hoje, todos eu recebi. Então, assim, claro que também eu cobro, né, as pessoas da forma correta, mas eu fico no pé para me pagar, assim como eu entrego também no prazo certinho, eu fico no pé para a pessoa me pagar. Principalmente hoje, né, fazendo contratos, né, depois que eu aprendi isso, que fazer sem contrato é você ficar na mão, teoricamente falando, e na prática também vai acontecer muito isso, você precisa ter um contrato. O terceiro ponto, né, que seria o terceiro erro, né, que eu cometi muito no começo, é trabalhar com clientes que não entendiam o valor do meu trabalho, né. No começo eu tinha muito aquela questão que o cliente queria pagar pouco, ficava pechinchando o meu trabalho, e eu até aceitava, às vezes, fazer alguns trabalhos por valor menor para poder ter portfólio, e aí sim, né, ter ali uma gama de trabalhos, uma gama de áreas que eu poderia atender, e vender isso para clientes que tenham orçamentos de verdade, né? Então, assim, se você está percebendo que você está indo muito com clientes, né, que estão chorando muito o valor, não valorizando o seu trabalho realmente como deve ser feito, você precisa procurar clientes que vão pagar aquilo que você quer. Então, lá no começo, eu ouvi uma frase de um fotógrafo, né, que ele faz palestras e tudo mais, eu esqueci o nome dele, mas ele falava: se você quer cobrar, por exemplo, 10 mil reais num vídeo, você precisa ir atrás do cliente que vai pagar isso, né? Então, às vezes, você está fazendo um trabalho para uma pessoa ali que o máximo que ela vai te pagar é 500 reais. Então, ele não vai chegar naquele valor que você quer de 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Então, você tem que entender aonde você quer chegar e o tipo de cliente que você quer trabalhar. No começo, eu fazia muitos vídeos, né? Sei lá, um exemplo só, não leve em consideração os números efetivamente. Mas eu fazia 10 vídeos para ganhar 2 mil reais, né? Depois de um tempo eu comecei a fazer 2 vídeos para ganhar 2 mil reais. Hoje, por exemplo, eu faço um vídeo para ganhar 2 mil reais. Claro que não são efetivamente esses números, mas só um exemplo. Hoje eu prefiro ignorar esses projetos menores, né? Eu tenho hoje capacidade para isso e pegar os projetos que eu quero pegar, né, com o valor que eu quero orçar para o cliente. Então isso daí é possível, né? Claro que leva um tempo você entender, precificar,
Eu tinha muita dúvida no começo de como precificar meu trabalho, porque eu também sempre fui um cara no audiovisual assim que trabalhei muito sozinho. E esse é o próximo ponto que eu vou comentar. Então, só para resumir, procure o cliente que vai pagar aquilo que você quer cobrar. O quarto ponto também é trabalhar sozinho, né? Eu moro no interior de São Paulo, mas aqui também, ainda assim, é São Paulo, né? Muito próximo da capital. Mas eu trabalho muito sozinho, né? Eu sempre quis fazer todo o processo, né? De filmagem, de edição, sozinho, porque na minha cabeça, no começo, eu sendo um cara muito bom em tudo, eu conseguiria pôr meu valor lá em cima, né? De vídeo. Só que isso acaba sendo um negócio meio complicado, porque chega um momento que você chega num limite ali, né? De atendimento ao cliente, porque se você faz tudo, você não tem tempo para fazer outras coisas. Não tem tempo de prospectar, não tem tempo de ir atrás de novos clientes, então você vai ficar sempre dependendo, às vezes, de um fluxo ali de indicação, às vezes de clientes, ou você vai ficar muito tempo preso na edição em um projeto específico. Então, eu aprendi a fazer tudo. Aprendi a captar, aprendi FPV, aprendi drone, aprendi After Effects, DaVinci Resolve, Premiere, Color Grading, tudo. Só que hoje o meu foco ele acaba sendo um pouco mais em distribuir as atividades para eu poder ter um foco maior em clientes, né? Ir atrás de novos clientes, né, no negócio em si. Claro que isso já é um pensamento mais de produtora. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso, né? Se você gosta do que você faz, continue. Se você não gosta de lidar com o cliente, continue fazendo, né, freelance, por exemplo. Mas esse foi um erro que eu cometi no começo e que talvez você também possa estar passando por isso. Se você tem esse pensamento de produtora, de chegar, né, a ter equipes maiores, né, atender clientes maiores, você vai precisar desapegar um pouco dessa parte técnica, né, da parte operacional, na verdade. Eu aprendi a fazer tudo hoje, eu sei fazer todo o processo, para mim é muito bom, mas no começo eu deveria ter contado já com mais pessoas para trabalhar comigo, ter me envolvido com mais profissionais, né, pessoalmente ali para aprender muito mais coisas na prática também. Então acho que isso no começo eu pequei um pouco ali, mas não me arrependo também. Eu aprendi muita coisa sozinho, né, muita coisa na prática, mas hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente e tento ter mais ali, né, tipo, a galera, tá mais junto, enfim. E o último ponto aqui, né, que eu vejo que é bem interessante compartilhar, que eu fiz muitos projetos, né, projetos legais, projeto para marcas, enfim. E na grande maioria deles, até pouco tempo, eu não gravava nada de behind the scenes, né, não gravava os bastidores. Então isso é algo muito legal de se fazer para você gerar valor para você, para sua marca, para sua produtora, né? Então eu não fazia isso. Eu fiz muita coisa que foi legal de ter feito, que teve um processo muito interessante e eu não tenho registro disso, né? Tanto para eu ter como uma recordação, mas principalmente como a mostrar, né, a parte humana, assim, do que a gente faz, né? Então, grave, né, se você puder levar uma pessoa ali, pagar alguém para fazer um behind the scenes para você, ou você fazer mesmo com o celular, coloca no tripé, vai fazendo, porque isso é bastante interessante, né? Outra coisa também, eu não aparecia no começo no Instagram. Eu demorei acho que uns 2 anos ali para poder fazer um stories falando, né? Porque eu tinha muita vergonha, na verdade, de ficar gravando, falar, porque eu melhorei muito, mas eu falo muito enrolado, às vezes muito rápido. Então, para mim é uma certa dificuldade. Então, eu perdi muito com isso também, né? Eu acho que se eu tivesse desde o começo já começado a fazer isso, hoje já estaria melhor para falar para a câmera, por exemplo, para vender, né, o meu produto como vídeo em si, vender os meus produtos como filmmaker para outros filmmakers também. Então essa comunicação, né, é essencial. Então apareça o mais quanto você puder. É claro, né, sempre procurando agregar realmente, né, não só aparecer por aparecer. Gere, né, conteúdo para você, gere engajamento através da sua imagem ali como filmmaker, né, como líder de uma produtora, enfim. Então eu vejo que isso também eu pequei um pouco lá no começo e que pode ser uma dica também para você na sua jornada aí. Então é basicamente isso, né? Como eu falei no começo, é só para compartilhar um pouco das minhas experiências, não que isso seja um tutorial de como que você deve agir, né? Como filmmaker e tudo mais. Mas eu espero de coração que se você me acompanha, gosta do meu trabalho, que isso tenha feito sentido para você, até para conhecer um pouco mais, né? Porque eu não costumo gravar tantos conteúdos assim, né? Não costumo, às vezes, compartilhar muita coisa que acontece na minha rotina como filmmaker, mas eu pretendo expor mais isso, né, e trazer mais conteúdos para vocês também. Então é isso, tamo junto e até mais.